Mensagem: As bodas do Cordeiro. Todo mundo sabe, irmãos, todos vocês sabem, eu também sei, que vai haver um casamento lá no céu. Vai haver lá no céu as bodas do Cordeiro. E para que haja um casamento, é necessário que tenha um noivo e tenha uma noiva. O noivo, todos vocês sabem, todos nós sabemos que o noivo é Jesus. E todos nós também sabemos que a noiva é a igreja de Jesus. Somos nós. Então é necessário que a noiva esteja presente quando acontece um casamento. Se não tiver noiva, não tem casamento. Então, para que as bodas do Cordeiro aconteçam no céu, é necessário que a igreja de Jesus já esteja lá. Em Apocalipse 19:9 diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, não é, irmãos? Nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Então, lá em Mateus capítulo 22, dos versículos 1 ao 14, Jesus nos conta uma parábola. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meu irmão, minha irmã, depois de premiar ou dar o galardão, galardoar seus servos fiéis lá no céu, no seu tribunal, no tribunal de Cristo,
Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Então, no vídeo de hoje, nós estaremos vendo ou lendo a respeito desse evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo, as bodas do Cordeiro. Será um encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e a sua igreja amada. Lá em Apocalipse 19, versículo 7, está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Os chamados casamentos do século, que acontecem aqui na Terra, de pessoas com notoriedade, vai ser o casamento do século, ou foi o casamento do século, de tão grandioso, de tão maravilhosa que foi a cerimônia, a festa. Então, os chamados casamentos do século, nem de longe podem se comparar às bodas do Cordeiro. Jesus previu esse acontecimento. Ele disse: e eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Glória a Deus! Em Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30. Na visão do Apocalipse, na visão que João teve no Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Mas quem poderá participar destas bodas? Isso está respondido na palavra de Deus. Todos os salvos em Jesus Cristo. Quem poderá participar? Todos os salvos em Jesus Cristo. Quem? Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. E quem ficará de fora, então? Quem ficará de fora desse glorioso evento? A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, lá em Apocalipse 22, versículo 15,
é apresentada uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Lá não poderão participar os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 ao versículo 15. Cães. Ficarão de fora os cães. A palavra cães é vista também em Filipenses, capítulo 3, versículo 2, com o mesmo sentido. Os cães referidos aí são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Os cães não são os cachorrinhos, os nossos cachorros, aquele animal que a gente conhece, conhecido como cão, cachorro. Cães são os maus obreiros. Maus obreiros são aqueles que matam, que dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo, quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia, temos esses preceitos em vários textos, como em Mateus 5:32, 15:19, 19:9, sobre as relações ilícitas, em 1 Coríntios 5:1, fornicação, no 6, versículo 18, e no 7, versículo 2, sobre a impureza, em Apocalipse 17, versículo 2, devassidão. As Escrituras Sagradas hoje nos advertem que vos abstenhais da prostituição. A rejeição ao convite do Cordeiro. O convite ao povo de Israel. Na parábola das bodas, esta parábola que a gente acabou de ler, na parábola das bodas, que se encontra nessa leitura que nós fizemos agora há pouco, Jesus quis antecipar o que acontecerá com os que não estiverem preparados para entrar no céu. No texto de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14, a gente vê que um certo rei celebrou as bodas de seu filho, no versículo 2. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro, as bodas do seu filho Jesus. Num primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados para as bodas, e os servos não quiseram vir. No versículo 3. Refere-se aos judeus, que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhes transmitiram a palavra de Deus, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvido aos profetas do Altíssimo que têm alertado a igreja quanto à volta do rei.
Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com os cativeiros assírio e babilônico, onde amargaram a dor por causa da sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje, Israel como um todo, sofre por não reconhecer Jesus como o Messias. Mas há ainda um remanescente de Israel que será salvo. Lá em Romanos 9, 27 e Apocalipse 7, versículos 4 ao 8. Na parábola das bodas de Mateus 22, o rei envia o convite a todos que pertencem ao seu reino, a todos que pertencem ao seu reino. Ele convida a todos. Porém, seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Esses que tiveram a liberdade de rejeitar o convite referem-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitarem o convite de Jesus Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença e da comunhão do Filho de Deus. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para sentar-se à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento. Conhece? Moisés, Jó, Daniel, Davi, Isaías, Jeremias, Enoque, Elias e por aí vai. Davi, Salomão. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo, para assentar-se à mesa do rei. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Lucas 13, 29. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos, barreiras e mantiveram-se limpos, puros. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5, versículo 27. Tudo está escrito, meu irmão, minha irmã. Vejamos algumas das características da noiva do Cordeiro. Ela é fiel. Mesmo enfrentando as intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes. Estes são infiéis aos seus cônjuges, pastores, igreja e ministério. A outra característica que a noiva do Cordeiro é santa. Só pode ser igreja quem é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Quem vive em santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A noiva do Cordeiro também não dá lugar ao mundo. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar sua maneira de pensar. Romanos 12, 2. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Outra característica da noiva do Cordeiro é que ela espera o seu noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo. Glória a Deus, aleluia. Esta é a nossa verdadeira esperança. Outra característica da noiva, ela adora a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:23. Quando nos reunimos como igreja, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar ao Senhor, mas apenas para serem vistos pelas lideranças ou para cuidarem dos seus próprios interesses. Última característica da noiva, ela proclama a mensagem do noivo. Jesus mandou seus servos proclamarem o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação. Vale a pena. Para poder participar desta maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria, com a presença de bilhões de crentes salvos de todo o mundo, de todos os tempos, rodeados de anjos, dos arcanjos, de querubins, de serafins, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Glória a Deus, aleluia. Que nós, todos irmãos, possamos participar dessa festa maravilhosa que vai haver no céu, antes da vinda de Jesus à terra, após o arrebatamento da igreja. Porque para que essa festa aconteça, nós temos que estar lá. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe, e vamos orar, irmãos, pelos nossos parentes e conhecidos, amigos e colegas, para que eles também possam participar dessa festa maravilhosa no céu. Amém, glória a Deus, aleluia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.